mencionou a respeito de que é questão de dados, né? Que um corretor vende no mínimo 3 imóveis por ano, isso é um dado nacional. Com relação à prosperidade, né? Tu trouxe a questão ali de ter alcançado a prosperidade. Se tu vendesse 3 imóveis por ano, tu teria alcançado a prosperidade que tu tem hoje? E o que tu poderia falar para virar a chave daqueles que se contentam com 3 imóveis por ano ou acham que não conseguem mais? Vamos lá. Com certeza não. Se eu tivesse vendido 3 imóveis por ano durante esses 14 anos, eu talvez nem fosse corretor de imóveis mais, porque eu acho que eu enxergo que o grande benefício do mercado imobiliário é justamente esse poder de meritocracia, né? Então, para ser corretor de imóveis, eu tenho que ter autocrítica. Isso é uma coisa... Autocrítica e autorresponsabilidade. Eu tenho que saber que o que eu estou fazendo e os resultados que eu estou colhendo são o resultado e consequência das minhas escolhas, né? Esse lugar é um lugar que no início ele é um pouco dolorido de estar, assim, porque tu começa a olhar para tudo como, né, como culpa e mérito teu, mas depois que tu passa pela arrebentação, se torna muito melhor, né? Então, o recado que eu tenho para dar, assim, para essas pessoas que estão né, paralisadas ainda na média, né, que são os três imóveis por ano, dedique-se, né, leve a sério a profissão, tenha autocrítica, autorresponsabilidade e perceba que tem muita oportunidade na mesa e não é um bicho de 7 cabeças tu pular de 3 para 9, 12, 15 vendas no ano. Tu tem que ter, primeiro ponto, autorresponsabilidade, depois tem que ter organização, uma visão de longo prazo, saber o que tu quer, saber o porquê tu quer, dar um jeito de te motivar durante o dia. E motivação não tem nada a ver com ficar feliz ou triste, motivação é saber o porquê eu tenho que fazer o que eu quero fazer, né? Ter na minha cabeça muito claro o porquê eu tenho que fazer. Organiza uma agenda e confia no processo, né? A gente tem que matar um leão por dia, né? A gente tem que fragmentar o monstro e ir um passinho de cada vez. O Martin Luther King tem uma frase genial, né? Que eu não preciso enxergar toda a escada para subir o primeiro degrau. Dá o primeiro passo, sobe o primeiro degrau e confia na força do mercado imobiliário. Confia. Vocês estão ouvindo um jovem ainda de 31 anos que saiu de uma cidade de 10 mil habitantes, né? E mudou completamente. E quando eu falo completamente, são números assustadores quando a gente olha de onde eu vim e onde eu estou hoje, através de mercado imobiliário. Então, com vários desafios, né? Não tinha carro, enfim, não conhecia ninguém em Porto Alegre, não conhecia a cidade, não tinha cultura imobiliária. Então, tudo isso que eu falo hoje são coisas que eu construí, né? E as pessoas podem construir também, né? Com dedicação, enfim. Você disse então que tu está hoje numa realidade totalmente diferente de como você estava lá na cidade de Pantano Grande. Pantano Grande. Você teve essa mudança significativa por quê? Você saiu da tua zona de conforto? O que aconteceu? Então, grande parte disso, essa virada de chave, né? Há pouco a gente comentou sobre autorresponsabilidade. Foi quando eu entendi que para mudar a minha situação, eu teria que passar por alguns desconfortos, né, por alguns desafios. E, inclusive, eu ouvi uma frase genial sobre isso recentemente, que é sobre as nossas convicções e as nossas conveniências, né? A gente tem tendência de sempre buscar conveniência, né, de estar em lugares confortáveis, isso não tem nada de errado, né? É bom estar confortável. Mas quando a gente tem alguma ambição, a gente tem que ter consciência de que as nossas conveniências e as nossas convicções, elas não habitam no mesmo lugar. Elas não ficam no mesmo quarto juntas lá, né? Elas não ficam no mesmo ambiente. Porque se eu tenho uma convicção forte, eu vou ter que abrir mão de algumas conveniências. E essas conveniências muitas vezes podem ser, inclusive, pessoas, amizades. Pessoas que estão numa frequência diferente da que a gente está, quando a gente busca uma certa evolução. E se eu tenho uma convicção de que eu quero aquilo, né, eu vou abrir mão de algumas conveniências com certeza. Então, isso é algo que hoje para mim está muito claro, que foi dolorido durante um tempo, porque quando a gente abandona, né, quando a gente tem que deixar para lá algumas coisas, isso não é conveniente. Então,
foi com certeza um pilar aí do desenvolvimento que me ajudou bastante. Enfim, eu gostaria que tu desse indicações de livros para corretores que estão iniciando, que tu acha que foram viradas de chave para ti. Ótimo. Tem um livro que eu sempre indico, que é o Essencialismo. É um livro que fala basicamente sobre isso que a gente falou agora há pouco, sobre ser seletivo no que faz, né? Sobre dedicar o tempo para as coisas que realmente importam. Então, esse livro é um livro que ajuda muito profissionais que buscam alta performance, e o corretor de imóveis ele tem que buscar alta performance. Tem um outro livro que se chama A Única Coisa, do Gary Keller, que é inclusive fundador da Keller Williams, que é uma das maiores imobiliárias do mundo hoje, que fica nos Estados Unidos. É um livro também muito parecido com o Essencialismo. Tem o Corretor de Imóveis Milionário, que é do mesmo autor, do Gary Keller, que é quase que uma bíblia de mercado imobiliário, assim. E eu deixaria também um livro mais, assim, que é o Poder do Hábito, que é um livro mais científico, que explica um pouco mais sobre como a gente se comporta, né? Como a gente, o que precisa fazer para transformar um hábito que não é tão bom em um hábito bom. Então, o Poder do Hábito é um livro legal também. Hoje eu estou fazendo algumas leituras mais filosóficas, então, né? O livro que todo mundo deveria ler é a Bíblia, que é o livro, né, é o mapa da humanidade. Então, mas aí a pessoa, para ler a Bíblia, já tem que estar num momento mais aberto, né, para as coisas da vida. E tem um livro recente que eu li que se chama As 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson, que é um livro fantástico. Também fala sobre um pouco de filosofia de vida, psicologia e comportamento. É um livro bem pragmático, bem interessante. Esse eu acabei de ler. Eu tenho lido de 3 a 4 livros por trimestre, então os últimos que eu li não são muito sobre o mercado imobiliário, mas esses aí com certeza vão ajudar a vender mais, a ser uma pessoa melhor, a se desenvolver. Olha aí, daí, encontrou alguém que lê quase tanto quanto a Dai, hein? Eu lia só um, eu tinha essa limitação na minha cabeça, que eu não aceitava ler mais de um livro ao mesmo tempo e tal. Hoje eu leio, em média, 4 ao mesmo tempo. Parece que confunde, mas não confunde. Não, na verdade, alguns livros... Eu li Dostoiévski recentemente, Os Irmãos Karamazov. Eu li o primeiro capítulo dele, agora... Primeiro capítulo não, primeira edição, agora eu vou ler a segunda. Que é uma... Dostoiévski é um... Eu não sei nem explicar. É o autor mais fantástico que eu já li, disparado. Ele tem o dom da palavra, enfim. E ele é um livro que várias vezes eu tive que dar uma segurada, assim. Eu lia lá 10, 15 páginas e falava, deixa eu dar um tempo de Dostoiévski aqui, vou ler lá O Poder do Hábito, mais levezinho, depois eu volto para a cabeça do Dostoiévski, né? Então, faz bem ler vários ao mesmo tempo, que tu pode dar uns breaks, né, de uns e vai para outros, enfim, vai... Vocês falam com empreendedores, eu lembrei de um livro agora, desculpa interromper, mas tem um livro chamado Ganhando Tração, que é um livro para empresas, que fala sobre indicadores, gestão, enfim, que é muito bom. Um livro pequenininho, Gino Wickman é o nome dele, uma capinha laranja, Ganhando Tração. Um livro ótimo para crescer exponencialmente e gerir com uma base muito pragmática e prática empresas. Para empreendedores é uma excelente dica. Eu particularmente, eu não sei se, claro, eu vejo que dessa situação da rentabilidade a gente tem que sempre fazer 2 avaliações. Uma é a rentabilidade que tu vai ter de locação e a outra é uma rentabilidade que tu vai ter de valorização. Perfeito. Todo investimento que eu faço, eu não trabalho com menos de 1% jamais. Tá? Menos de 1% não. Tem que ser de 1 a 1,4. Então eu faço todo o estudo. Olha, eu vou comprar terreno X aqui, vou pagar X valor. Vou ter certeza que eu vou ter uma locação de Y valor. Tá? Se eu ver que vai dar menos de 1,2, eu não faço o investimento. Tá? Só que além disso, além dessa rentabilidade, tu vai ter a rentabilidade da valorização do imóvel. Tá? Evidentemente, tu comprei um terreno hoje por R$350 mil, construir gastando mais, vamos dizer, uma sala comercial lá, ou 2 salas comercial, gastando aí hoje R$1.500, R$2.000 o metro quadrado, vamos construir aí a 400, R$500 mil, eu tive um custo aí de R$1 milhão. Esse meu imóvel numa rentabilidade, simplesmente de estar pronto, eu vou ter a R$5 mil o metro quadrado, vou ter um imóvel de R$2 milhões. Então eu também preciso calcular a rentabilidade desse investimento. Perfeito. Então eu tive aqui uma rentabilidade de aproximadamente dobrando o valor do imóvel mais a rentabilidade mensal. Evidentemente que essa rentabilidade a gente só vai ter quando tu constrói. Ótimo. Se tu comprar uma loja pronta, tu não vai conseguir. Quem tem hoje uma loja que vai vender que está tirando 0,7, ele não vai vender
essa loja, né? Então hoje eu vejo assim que o preço do imóvel ele guarda uma relação de 0,6, 0,7 da locação. Estou errado, não sei qual que é o teu ponto de vista. Concordo. Em relação a isso. Então há essa diferença entre tu construir, que tu vai ter a rentabilidade do teu investimento, e a rentabilidade mensal. Tá? Perfeito. Então, eu gosto de separar sempre as caixinhas do investimento, considerando, primeiro, qual a proporção de risco que tu está disposto a tomar, e segundo, a energia que tu está disposto a investir. Não só dinheiro, energia, porque tem pessoas que às vezes falam, eu quero construir, tenho R$1 milhão. Só que se tu for procurar alguém que já constrói, que é o teu próprio exemplo, e falar, tenho capital, constrói para mim, vamos dividir o lucro. Se tu tem o capital também, tu vai pensar, não, né? Vou fazer para mim aqui, menos estresse, enfim, sem a pressão de um investidor externo, que muitas vezes acontece. Então, existe um investimento convencional, que fica aí hoje 0,7, 0,8, fazendo uma compra mais agressiva vai aí 1%, às vezes, né? Comprando um imóvel e reformando, por exemplo, comprando um imóvel na planta, esperando ficar pronto e depois locando. A construção, né, e eu estou finalizando a minha primeira construção agora lá em Porto Alegre de uma casa residencial, e a rentabilidade dela vai ficar aí em torno de 50%, 55% do valor de obra, então vai ser bem interessante. Mas é um outro nível de envolvimento, né? Porque na verdade a gente atua, eu enxergo que quando a gente compra um terreno e constrói, na verdade a gente atua com duas verticais, né? Uma vertical de investimento imobiliário e uma vertical de construção. Então eu estou em duas indústrias. Eu estou na indústria da construção e estou na indústria do investimento imobiliário. E obviamente isso aumenta a minha chance de rentabilidade. Então eu vejo que existe inclusive uma oportunidade no mercado de trazer mais investidores pessoa física para esse mundo da construção convencional, né? De comprar um terreno num condomínio, construir uma casa, né? Contatar um fornecedor, né? Um incorporador para desenhar o projeto, enfim, porque realmente a rentabilidade é fantástica da construção, né? Se tu for comparar com outros mercados, né? Dificilmente tu vai conseguir atingir com esse nível de segurança, né, uma rentabilidade como a da construção civil, depois, né, vendendo ou não. Muitas pessoas que acabam construindo não vendem mais, né, ficam com o patrimônio lá monetizando 1,2, 1,3, como tu usaste de exemplo. Se tu colocar essa conta da rentabilidade mensal, mais a conta da valorização patrimonial no tempo, e quando eu falo tempo é 10 anos, de 5 a 10 anos, pode pegar o investimento que tu quiser. Sim. Com o risco que é muito pequeno do mercado imobiliário, né, não é incomparável. Não vai ter um outro negócio que vai conseguir bater. E principalmente quando tem bons corretores. Exatamente. Trazer bons negócios. Exatamente. Né? Exatamente. Muitas vezes o que eu vejo assim, mas eu não tenho condições hoje para fazer uma construção. Eu vou dizer que hoje 60% dos negócios que eu faço é tudo compra direta com condições de pagamento. Muitos imóveis eu comprei terreno com parcelamento direto, que após a construção praticamente o valor da locação já acaba pagando parcelamento. Então muitas vezes o próprio investidor ele não dá o primeiro passo por um medo de querer se arriscar. Exatamente. E tem o investimento convencional, olhando a longo prazo, para mim ainda é melhor do que né, os outros investimentos em relação, de novo, à segurança. A gente vive hoje num ambiente macroeconômico volátil pra caramba, né? A gente tá aí, mas uma vez por semana eu vou lá e paro e faço um overview. Deixa eu ver o que tá acontecendo, deixa eu ver se teve alguma bobagem, né? Pra gente pelo menos estar conseguindo conversar sobre macroeconomia, política, enfim, as bases, né? E quando tu olha na linha do tempo, Ibovespa, mercado imobiliário, né, os principais indicadores, investimentos, né, que são conectados com Tesouro Selic, Tesouro Direto, enfim, tu percebe que a rentabilidade ao longo de 10 anos, quando pega capitais, por exemplo, do mercado imobiliário, em Porto Alegre a gente está vendendo imóveis hoje a 16, 18, 20 mil reais o metro quadrado. Há 4 anos atrás era impensável. Aconteceu em 2, 3 anos durante a pandemia, a gente teve uma inflação, teve também a função de aumento de custo de material de construção civil, commodities, enfim. Mas a gente também sabe que o mercado valorizou de fato, né? Então quem surfou essa onda conseguiu construir e alavancar o seu patrimônio de uma forma muito positiva. E muitas dessas pessoas são investidores convencionais,
né, que compraram um imóvel e deixaram. E qual é a diferença, né? Tem o Thiago Nigo às vezes fala sobre isso. Tu vê lá o cara da Bolsa de Valores se escabelando, fazendo trade e mexendo em indicadores com 5 telas de computador na frente, quebrando a cabeça para conseguir uma rentabilidade e tal. E aí tem o senhorzinho lá que compra o seu imóvel, constrói, né? E espera o tempo passar. E tu vai olhar em 10 anos, ele fez mais patrimônio do que aquela pessoa que está quebrando a cabeça na Bolsa de Valores, né? Então, o imóvel tem essa mágica do tempo trabalhando a seu favor. Por quê? Porque a tendência é que os terrenos fiquem cada vez mais escassos. A tendência e escassez, a gente falou sobre persuasão, né, várias vezes hoje, é a arma mais poderosa da persuasão. E terreno é escasso. Mas então, para nós concluirmos esse papo que está tão legal, eu gosto muito de investimentos imobiliários, então eu vou fazer um questionamento para você e eu gostaria que você respondesse de forma sintetizada. Por que investir em imóveis? Segurança é o primeiro ponto, né? Em médio e longo prazo a gente percebe que a segurança do imóvel ela está acima das demais, com certeza, né? A gente não tem circuit breaker no mercado imobiliário, por exemplo, né? Então pode ser que o imóvel perca o valor em algum período curto de tempo, mas quando tu olha um gráfico de longo prazo ele sempre vai ganhar valor. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que contratando um corretor de imóveis, uma pessoa de confiança ou estudando o mercado, as variáveis que eu preciso entender, elas são muito mais simples do que os demais mercados também. São menos variáveis para analisar, né? O Jornada, lá de Porto Alegre, que foi um diretor de uma incorporadora grande lá, ele tem um jargão clássico do mercado que é, se você for investir no mercado imobiliário, tem 3 coisas que você precisa ver. Localização, localização e localização. Se comprar um imóvel no lugar certo, ele vai valorizar, ele tende a valorizar. Então, a simplicidade e a segurança do investimento imobiliário, para mim, deixa muito claro que o investidor de médio e longo prazo, que pensa em alavancagem patrimonial, que pensa em construir um patrimônio perene para sua família, não tem como pensar em investimento sem ter uma parte importante do seu patrimônio em imóveis, né? Simplicidade e segurança, né? E, obviamente, rentabilidade. Então, eu tenho de igual para mais em rentabilidade, né? Então, pegando 3 verticais, resumindo, né, de forma sintética. Eu tenho segurança, eu tenho simplicidade de informações e eu tenho rentabilidade que bate de frente ou para mais que os concorrentes. Então, é simples de escolher, né, se eu vou investir em imóvel ou em outra coisa. Não significa que eu não possa pulverizar um pouco os meus investimentos, mas é incontestável que eu preciso ter imóvel na minha carteira. Incontestável. Certo. Perfeito. Muito obrigada pela tua participação. A mesa ficou repleta de um conhecimento muito enriquecedor. Obrigada pela tua humildade em logo aceitar o nosso convite. E as portas da Mente de Ouro sempre abertas para ti, principalmente, né? Até pela forma que tu trouxe ali a parte que tu está desenvolvendo do mapa, vir a contribuir daqui a pouco com um livro com a nossa editora. Muito bom. Eu tenho um projeto de um livro, sim, viu? Já sei onde, então. Vocês têm uma editora, é isso? A Mente de Ouro tornou-se uma editora. Então, já sei onde eu vou escrever o meu livro.